Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Eu peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, que o Senhor venha ministrar uma palavra aos nossos corações nessa noite de quarta-feira. E quando nós pensamos, sobre as provações que nós passamos, às vezes são difíceis de compreender. Uma provação, ela é o que produz um efeito de aperfeiçoamento da fé. A provação é um ambiente controlado por Deus para nos moldar e nos elevar a um novo nível, uma nova experiência. Me recordo de um sonho que eu sempre conto aqui no canal, onde havia um terremoto muito grande e eu estava seguro. Embora eu estivesse com medo nesse sonho, eu estava seguro. Eu fui ali salvo por um homem, me levou até esse abrigo. E a provação é isso, é um ambiente controlado. Ela não vai extrapolar uma situação, as nossas condições de forma alguma. É quando Deus vira para os discípulos e fala: olha, passemos para outra banda, passem para outra banda. E eles vão, pegam o barquinho e atravessam o mar da Galileia, e no meio do mar da Galileia, no meio daquela travessia, há uma grande tempestade. Então a provação é essa. Deus, ele sabe o que é necessário para nos forjar, e nem sempre a mudança, a transformação, ela vem na bonança. Às vezes é necessário uma provação para que venhamos a ser forjados. Há uma diferença de uma provação para uma luta. A luta não. A luta é uma consequência das nossas atitudes, das nossas más escolhas, das nossas rebeliões em relação a Deus. Quando nos rebelamos contra Deus, quando nos voltamos contra a vontade do Senhor, e normalmente isso provoca uma luta. O exemplo disso é Jonas, quando ele cisma em ir para um lado, quando Deus quer que ele vá para o outro. E sobrevém aquela tempestade. No caso dos discípulos, a tempestade foi uma provação. No caso de Jonas, a tempestade foi uma luta, onde tudo que aconteceu foi por conta, ou na verdade consequências, das escolhas de Jonas e da desobediência dele. Você pode estar passando por uma provação ou por uma luta. De qualquer jeito é doloroso. De qualquer jeito o processo não é um processo fácil, não é um processo rápido, instantâneo. Até queríamos, se é para tomar um remédio amargo, que tome logo. Eu, pelo menos, sou dessa opinião, Se é para tomar um cálice amargo, que seja rápido. Mas nem sempre os cálices amargos que nos são propostos são rápidos. Às vezes são bem lentos, são processos que se arrastam por dias, meses e até anos. Mas o Senhor sabe, Ele conhece a sua luta ou a sua provação. Ele sabe realmente qual tem sido a tua oração, a tua sinceridade, o teu posicionamento em relação a isso. Essa é a grande diferença. A nossa posição, a forma em que nós reagimos diante de uma provação ou de uma luta. Porque Deus, ele pode fazer o vento cessar. É Ele quem tem poder para isso. Jesus, ele chega ali no barco e ele acalma o vento e o mar. E eles falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa luta que você está passando não é uma luta autônoma, não é uma luta que ela tem poder sobre si mesma, não é uma luta que ela faz o que ela quer, que ela vai... Não, está tudo debaixo do controle de Deus, debaixo das mãos do Senhor. O Senhor não perdeu o controle da sua vida, e essa é a melhor notícia que a gente pode ter nesse dia. Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Deus não perdeu o controle das nossas provações, das lutas que atravessamos, dos vales, dos desertos, das tempestades. Não perdeu o controle. E se Ele disser basta, acabou, vai acabar. Eu me recordo de uma luta que Davi passa, aí não provação, uma luta, e aí o anjo vem e fere a terra. E quando o Senhor fala basta, porque aquela luta foi uma consequência de uma atitude errada de Davi, e o Senhor fala basta, o anjo na mesma hora ele para de ferir a terra. Está tudo debaixo do poder e do controle do Senhor. A propósito, quando Jesus sai do lago de Genezaré e ele acalma o vento e o mar, ele mostra o seu poder, a sua autoridade sobre a natureza, a obra criadora. Ele chega em Gadara e há um endemoniado ali, ele opera um milagre ali, ele expulsa demônios, uma legião de demônios que havia sobre aquele homem, e fazia aquele homem ter como se fosse um bicho. Ninguém conseguia prender, acorrentava aquele homem, ele se soltava, e era uma coisa terrível. E Jesus expulsa aquela legião de demônios, e ele mostra que ele não tinha só poder sobre o vento e o mar, como ele fez no lago de Genezaré, mas ele mostra em Gadara que ele tinha poder sobre principados e potestades, quando ele expulsa os demônios do Gadareno. E mais adiante, ele vai até um vilarejo chamado Betânia, e ele ressuscita Lázaro. E ele mostra que ele tem poder sobre a vida e a morte.
O teu Deus não perdeu o controle. O meu Deus não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle das nossas vidas. Isso só vai até onde Deus permite. Isso só vai até onde Deus disser pode ir. Quando o Senhor der a ordem no céu, basta, acabou, parou, vai parar. Deus sabe qual é o limite. Deus sabe que há uma linha muito sensível entre a aprovação que produz o aperfeiçoamento da fé e a aprovação que produz a morte da fé. E Deus não vai permitir com que a sua fé morra. Deus não vai permitir com que você venha perder sua experiência com Ele, sua vida espiritual, a sua confiança. Mas dói, irmão. Dói, irmão. Quando o oleiro prensa, quando o oleiro estica, quando o oleiro amassa, quando o oleiro molda, dói. Mas a cada moldada que ele dá, a cada esticada, a cada mover das mãos do oleiro, as impressões digitais do oleiro ficam ali na massa, no barro, no vaso. Da mesma forma, cada processo de luta ou provação que vivemos, nós temos as impressões digitais do oleiro celestial. Ou seja, nós temos a identidade, porque a impressão digital fala de identidade, é algo único, identifica uma pessoa. Nós passamos a ter a identidade, é aquele formato original de semelhantes ao Criador. Passamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso foi perdido no Éden pelo pecado, mas quando somos moldados pelas mãos do oleiro, nós nos tornamos um cadinho mais semelhantes ao Senhor. E saímos da nossa natureza tão pecaminosa, tão errada. Então, logo concluímos que toda aprovação era necessária. Tiago diz, toda aprovação a princípio produz frutos de dor, mas depois frutos de esperança. A pessoa quando passa por uma aprovação é como uma mulher que está para dar à luz. Sente dor, angústia, ansiedade, aflição, mas depois que dá à luz vem a sua alegria. Porque ela viu que passou pelo pior momento. Você vai atravessar. Isso que você está passando tem um fim. E você vai passar por isso. Isso faz parte de uma agenda de Deus. Ainda que seja uma luta, ou seja, consequências daquilo que você, que eu, que nós fizemos ou escolhemos. Deus, ele se vale das nossas más escolhas, não é que ele queria que isso acontecesse, mas ele até mesmo recicla os nossos erros para que venhamos a ter a nossa vida, a nossa fé aperfeiçoada. Daí Paulo diz, porque nós sabemos. Saber é certeza. Certeza é fé. A certeza das coisas que não se vê. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Isso está cooperando. Não tente entender. Não tente compreender como está cooperando. Apenas creia. Tenha essa certeza daquilo que você não vê. De alguma maneira, isso vai cooperar para o seu milagre. Deus te abençoe nessa noite. A paz do Senhor Jesus.